Olá pessoal, meu nome é Felipe Reitman e esse é o primeiro vídeo da série de Python para análise de dados. Vamos nessa? Nesse primeiro vídeo nós vamos executar de ponta a ponta o projeto Rentabilidade Máxima. O nosso objetivo é responder a pergunta: qual seria a rentabilidade máxima de uma carteira de ações se soubéssemos exatamente quando comprar ou vender cada uma delas? Para isso, precisamos primeiro entender como é que funciona o mercado de ações. O valor de uma ação ele varia tanto para cima quanto para baixo ao longo do tempo. Nesse gráfico ao lado, nós temos o preço da Petrobras PETR4 nos últimos 30 dias. Você pode observar que houve momentos de alta e de baixa. A variação acumulada ao longo do mês de janeiro de 2024 foi positiva em 5,97%. Significa que se você tivesse investido R$ 100 no início de janeiro, teria o correspondente a R$ 105,97 ao final do mês. Porém, o mercado de ações permite que você compre e venda em qualquer dia útil, utilizando diferentes modalidades. O swing trade é a modalidade que permite que você compre uma ação em um dia e venda após alguns dias ou semanas. Essa é a estratégia que a gente vai utilizar nesse projeto. Dessa forma, é possível comprar uma ação logo quando ela está subindo e vender antes dela começar a descer. Dessa forma, a gente consegue maximizar a rentabilidade. Vamos separar esse projeto em 4 etapas. Primeiramente, a coleta de dados, onde vamos obter a lista de ações a serem analisadas e os seus preços de fechamento em cada dia. Depois, vamos para o tratamento de dados, onde vamos transformar o que coletamos anteriormente em tabelas para serem analisadas. A gente segue para a visualização de dados, onde vamos construir os gráficos interativos a partir das tabelas anteriores. E, por fim, na análise de dados, vamos criar um algoritmo que determina qual a ação comprar ou vender em cada dia para maximizar a rentabilidade da nossa carteira de ações. Eu vou utilizar o Visual Studio Code rodando o Python na versão 3.10.7. As bibliotecas necessárias para o nosso projeto são a Streamlit, Pandas e Plotly. O Streamlit será a base do nosso dashboard, onde todos os dados vão ser coletados, manipulados, visualizados e analisados. O Pandas será a nossa principal ferramenta para a coleta, manipulação e análise dos dados em si. E por fim, o Plotly vai nos ajudar a criar gráficos interativos de forma simples. Vamos criar um arquivo base para a nossa aplicação? Nesse arquivo, vamos começar importando as bibliotecas necessárias. Vamos incluir um título na nossa aplicação utilizando st.title rentabilidade máxima. Essa é a funcionalidade do Streamlit para poder criar títulos. Agora basta rodar o Streamlit utilizando no terminal streamlit run app.py. Ele vai abrir uma nova janela no navegador de internet com a nossa aplicação rodando. Agora vamos para a parte de coleta de dados. A primeira coisa que precisamos é a lista das ações que compõem o índice do Ibovespa. Essas são as ações mais relevantes da Bolsa de São Paulo. Por isso, nós vamos acessar o link oficial da B3, esse link que está aqui na barra de navegação e também vai estar na descrição do vídeo, para visualizar nesse link oficial a carteira do Ibovespa com o código, o nome da ação, o tipo, a quantidade teórica e a participação percentual no índice. Descendo a página, a gente vai conseguir encontrar um botão para download, para baixar todas essas informações em um arquivo. E a gente vai fazer esse download e salvar na mesma pasta do nosso projeto no VS Code. Então, clicando aqui em download, salvando o arquivo com o nome ibovdia 050224. Esse nome vai mudar conforme a lista for atualizada. E podemos abrir esse arquivo no Excel. Com esse arquivo aberto, conseguimos visualizar que a primeira linha vai ser desnecessária para a nossa análise, porque era só um título. Observando as duas últimas linhas, elas também vão ser desnecessárias, então vamos excluí-las. Agora que a gente já deu uma limpada no arquivo, vamos salvá-lo para poder utilizar dentro da nossa aplicação. Para isso, vou vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e vou escolher o formato sendo CSV UTF-8, para poder reduzir as incompatibilidades que podem acontecer com esse tipo de arquivo. Nesse caso, vou substituir o arquivo original. Podemos abrir esse arquivo no próprio VS Code e visualizar
que ele é um arquivo separado por ponto e vírgulas. E vamos utilizar o Pandas para nos ajudar a trazer esse arquivo para dentro da nossa aplicação. Vamos criar uma variável para guardar o caminho desse arquivo, utilizando lista ibov arquivo igual o endereço de onde esse arquivo está localizado. Vamos agora criar um data frame no Pandas utilizando esse endereço. No caso, tome cuidado porque aqui o separador é ponto e vírgula. O separador padrão da função readCSV é o vírgula. Agora basta incluirmos o data frame no Streamlit. Antes disso, vou colocar um subtítulo usando st.subheader, que cria um tipo de subtítulo dentro da nossa aplicação, seguido por o formato de declaração de um data frame, que é o st.dataframe e qual é a variável que contém esse data frame. Nossa aplicação já foi atualizada, agora com o subtítulo, lista de ações Ibovespa, e a tabela apresentando o nosso data frame. Essa tabela ela é bastante interessante dentro do Streamlit, porque ela permite que você visualize em tela cheia essas informações, permite também que você ordene por coluna, valores na coluna, a sua tabela, faça pesquisas, por exemplo, se eu colocar aqui vamos pesquisar Petrobras, PetroRio, várias empresas de petróleo, e se a gente clicar aqui é possível baixar o arquivo CSV diretamente da nossa aplicação. Agora que temos a lista das ações que queremos analisar, a gente precisa descobrir quanto que elas custavam no fechamento de cada dia do mês. Para isso, vamos utilizar a REST API da BRAP. Além de oferecer planos com mensalidades para recursos mais avançados, eles também oferecem uma versão gratuita, que vai ser o suficiente para o nosso projeto. Aproveita para dar uma olhada na documentação completa, que vai estar no link na descrição. Na documentação, a gente pode ver que é necessário o código da ação, ou ticker, para poder fazer a consulta. E como nós vamos querer comparar várias ações, nós vamos ter que conseguir criar uma lista de tickers para serem consultados aqui na API da BRAP e comparados. Nós vamos primeiro utilizar o método toList dentro da coluna lista ibov código para a gente poder transformar em lista o conteúdo da coluna código do nosso data frame. Depois a gente vai utilizar a função multiselect do Streamlit para poder criar um seletor múltiplo que vai consultar como opções aquela variável de lista que tinha todos os códigos das ações da lista da Ibovespa. Essa função vai retornar uma outra lista chamada tickers, e é ela que a gente vai utilizar para poder iterar e conseguir fazer as consultas de cada um dos elementos dessa lista. Olhando aqui a nossa aplicação atualizada, a gente consegue ver que existe agora um seletor múltiplo. A gente pode escolher aqui as ações Petrobras, Azul, B3SA e por aí vai, quantas a gente quiser para poder comparar. Então não é mais necessário exibir esse data frame, vamos ocultá-lo no nosso código. Então no código eu vou ocultar a linha do subheader, que é o subtítulo, e a linha do data frame. Nossa aplicação agora está mais limpa, permitindo que o usuário escolha quais são as ações que ele vai analisar. Mas por enquanto ele só consegue escolher essas ações. Agora a gente tem que consultar os dados sobre essas ações e começar a exibi-los. Vamos começar iterando sobre a lista tickers, fazendo uma consulta sobre cada um dos tickers. Para isso vamos utilizar o código forTicker em tickers, ou seja, vamos analisar cada um dos elementos da lista tickers. A composição da URL dos parâmetros devem seguir o estabelecido na documentação da API. Nesse caso, o código é esse. A URL é definida de acordo com a API, informando aqui qual é o ticker. A cada uma das iterações vai ser um novo ticker. E os parâmetros, nós vamos escolher o range, que é a abrangência da pesquisa de um mês. Então, a gente vai pesquisar ao longo do último mês. O interval, que é o intervalo entre dois dados coletados, de um dia. Então, a gente vai pegar o preço de fechamento em cada um dos dias. E o token é um código de acesso que a própria BRAP disponibiliza quando você cria uma conta lá, para poder registrar que quem está fazendo a consulta sou eu. Para executar a consulta, nós precisamos da função requests.get, utilizando a URL e os parâmetros definidos anteriormente. Então aqui, response vai ser uma variável que vai guardar o resultado dessa pesquisa. Caso a resposta seja positiva com o código 200, nós vamos poder analisar o conteúdo dessa resposta. Para isso, nós vamos utilizar o método .json
dentro da resposta para poder transformá-la numa informação do tipo JSON que vai poder ser visualizada na nossa aplicação. Para criar essa visualização no Streamlit, a gente vai utilizar st.write daquela variável data.json. Na aplicação atualizada, ao fazer a pesquisa sobre Petrobras, Petro 4, a gente vai obter um JSON bastante extenso, com muita informação sobre essa ação. Mas nem tudo aqui vai ser interessante para a gente. Por mais que o Streamlit permita que a gente analise esses dados em JSON de uma forma bastante simplificada, a gente não vai querer olhar tudo de uma vez. O que vai nos interessar de fato é o que está dentro de Historical Price, que são os registros de preços. E esse Historical Price, por sua vez, ele está dentro de um dicionário com o nome 0, que está dentro de um elemento chamado Results. Então agora a gente vai filtrar esse JSON para pegar só os dados que nos interessam. Para a gente conseguir fazer esse filtro, a gente vai precisar de data.json results 0 historical data price. E isso vai ser de fato o conteúdo do JSON que a gente vai querer exibir. Depois de filtrados os dados, a gente só tem uma lista aqui de resultados: 0, 1, 2 e por aí vai. Em cada um deles a gente tem date, open, high, low, close, volume e adjusted close. Todas essas informações estão bem descritas na documentação. A que a gente vai estar mais interessada vai ser date, que é a data, e adjustment close. Então, para isso ficar mais fácil de ser visualizado, vamos transformar esse JSON em um data frame. Para isso, nós vamos utilizar o PricesDF, uma nova variável, que vai ser um data frame, pd.dataframe, criado a partir das informações em JSON, do data.json. Agora basta a gente conseguir exibir isso dentro da nossa aplicação. Para isso, vamos usar de novo st.dataframe PricesDF. Então, agora a gente tem aqui todo o elemento seletor, tem o resposta em JSON e lá no final temos um data frame, uma tabela muito mais fácil de ser lida do que os dados em JSON. Então agora vamos ocultar o JSON e deixar só o data frame. Então vamos aqui ocultar a nossa linha que contém o JSON e vamos ficar apenas com o data frame. Bem mais fácil de ler dessa forma, né? Só que agora vamos utilizar mais ações para serem comparadas, por exemplo, Petrobras, Azul e B3SA. Observa que para cada uma delas a gente está criando um data frame diferente, porque ela está iterando ao longo da lista. Não é esse o nosso objetivo. A gente quer criar um único data frame que tenha todas essas informações juntas. Então vamos começar esse processo. Para registrar os dados de todas as ações selecionadas, vamos criar um data frame vazio antes do loop. Então vamos chegar aqui e colocar multiple tickers df igual a pd.dataframe vazio. Isso vai criar um data frame que não tem nada dentro dele. E vamos exibir o conteúdo desse data frame após o loop, utilizando o código st.dataframe multiple tickers df. Nada mudou ainda porque a gente só criou um data frame vazio, tá aqui, empty, vazio. Então vamos começar a preencher esse data frame. Como vai nos interessar apenas a coluna date, que corresponde à data, e a coluna adjusted close, todas as ações vão ter um data frame associado que tem a coluna date. Então a gente não quer repetir o coluna date várias vezes para cada uma das consultas. Então vamos fazer uma estratégia para que a gente só copie as informações da coluna date uma vez. Para isso, vamos utilizar if date not in multiple tickers df.columns. Então, se date não for uma coluna dentro desse data frame. Aí o que a gente vai fazer é utilizar multiple tickers df_date recebendo prices df_date. Isso é para acontecer uma única vez. Então agora ele recebeu só a coluna que contém as datas. Perfeito, assim como nós gostaríamos. Mas observe que essas datas estão num formato estranho, elas estão com um número muito grande. Isso aqui se chama timestamp. Então a gente consegue converter esse timestamp para uma data e hora legível utilizando um código muito simples dentro do próprio Pandas. Vamos fazer essa correção. A linha é PricesDF_date vai receber o pd.toDateTime, que é o método que vai ser aplicado sobre a coluna date do PricesDF com unit s em segundos. Isso vai transformar de timestamp em data e hora legível. Ótimo, a gente já consegue ver aqui que no nosso data frame original estava com um formato numérico de timestamp e no nosso data frame final está aqui com um formato de data e hora muito mais fácil de ser lido.
Agora a gente precisa conseguir colocar os dados da coluna Adjusted Price dentro do nosso data frame principal que vai coletar todos os dados. Para isso a gente vai utilizar a seguinte linha: Multiple Tickers df ticker, lembrando que a gente está dentro de um loop, então isso aí, cada iteração desse loop vai ser um ticker, vai ser um código diferente, vai receber prices df adjusted price. Então o preço ajustado daquela data frame daquele ticker vai se transformar numa coluna que vai ganhar o nome desse ticker dentro do nosso data frame final. Então observa aqui, para Petrobras, a gente vai ter agora a data e Petro 4. Se a gente quiser colocar aqui outros, além de Petrobras, por exemplo, Azul, agora a gente vai ter uma coluna com Petrobras e uma coluna com Azul, uma ao lado da outra. E a gente pode fazer isso com quantas ações a gente quiser. Se a gente está fazendo isso dessa forma com uma único data frame com todos os dados, a gente já pode dispensar esses data frames individuais. Então vamos ocultá-los. Então basta que a gente oculte esse st.dataframesPricesDF. Agora a nossa aplicação está bem limpa. A gente pode escolher aqui várias ações, por exemplo, Petrobras, Azul, B3SA, vai ficar uma do lado da outra os preços de fechamento. Então agora a gente já consegue entender melhor esse conjunto de dados. No nosso código, por enquanto, a gente está considerando que tudo vai dar certo, mas é importante a gente verificar uma condição caso as coisas não funcionem. Caso esse response da API não seja 200, é interessante a gente informar para o usuário. Por isso coloquei aqui um else st.write e informar qual é o código de erro para o usuário. Melhor do que ficar lendo uma tabela é conseguir visualizar um gráfico. Então vamos construir um gráfico aqui para os dados do data frame completo. A gente vai ter fig igual a px.line, utilizando a biblioteca do Plotly. Multiple tickers df vai ser o data frame que vai ser analisado, x vai ser a coluna date e y vão ser todas as outras colunas com os tickers. Então esse é um gráfico de preço ajustado que a gente pode colocar também alguns rótulos nele. Para exibir no Streamlit, a gente precisa de st.plotlychart, uma função específica para exibir gráficos do Plotly, informando qual é o gráfico e aqui uma restrição informando para a gente poder utilizar toda a largura disponível da tela. Agora a gente já tem a nossa aplicação um gráfico de preço ajustado. Nesse gráfico a gente consegue navegar sobre ele e visualizar para cada uma das datas qual era o preço associado. A gente consegue também visualizar só um trecho do gráfico, clicando e arrastando para poder se aproximar. Clique duplo volta para visão total. A gente consegue salvar esse arquivo como imagem ou pode visualizar ele em tela cheia também. Quando a gente coloca mais ações aqui para comparar, elas vão estar todas no mesmo gráfico. Então aqui a gente vai ter Petro 4, Azul, B3SA, todas no mesmo gráfico podendo ser comparadas, tanto no gráfico quanto aqui no nosso data frame. Porém, a visualização por preço, ela nem sempre é a melhor para a gente poder estabelecer as comparações com relação à rentabilidade, porque a ação da Petrobras, por exemplo, ela é bem mais cara, mas pode ser que ela não esteja subindo tanto quanto a ação da Azul, que é mais barata. Então agora a gente pode partir para poder fazer a análise das rentabilidades de fato de cada uma dessas ações. Para isso, vamos precisar criar um novo data frame vazio, nesse caso estamos chamando de %change_df, e a coluna date dele vai ser importada da coluna date do outro data frame anterior. Para cada um dos tickers selecionados pelo usuário, a gente vai observar e construir uma coluna chamada %change_df_ticker, copiando os dados do Multiple Tickers df, aplicando a função %change, que vai ser a variação percentual de um dia para o outro, multiplicada por 100. Então assim a gente vai ter a variação percentual de quanto que aquela ação variou entre 2 dias. Podemos agora criar um gráfico e um data frame, copiando mais ou menos a estrutura que a gente utilizou anteriormente, mudando apenas qual é o data frame que vai ser analisado e exibido no formato de gráfico. Nesse caso agora o %change_df. O x continua sendo date e o y continua sendo os tickers. Agora a gente vai visualizar as variações percentuais. Vou colocar aqui Azul e B3SA. Quando a gente observa o gráfico de preço ajustado, elas são muito distantes uma da outra, é difícil de estabelecer uma comparação, mas quando a gente visualiza as variações percentuais, aí elas fazem muito mais sentido. 5%
Então isso aqui a gente consegue utilizar para tomada de decisão, analisando rentabilidade, não só o valor de cada uma das ações. E isso pode ser visto também na forma de tabela, utilizando aqui o data frame em cada uma delas. Vamos partir agora para o algoritmo que define qual que é a rentabilidade máxima da carteira e quais ações comprar e vender em cada um dos dias. O código é um pouco mais longo, então eu já colei ele todo aqui, mas vamos explicar de acordo com o que aparece na nossa aplicação. Se eu tiver uma única ação, como por exemplo aqui a Petrobras, a gente consegue visualizar nesse gráfico de melhor escolha que em alguns momentos vai ser melhor simplesmente vender essa ação e não ficar com ela na mão, porque isso significa uma rentabilidade de zero quando a rentabilidade é negativa. Então aqui na planilha de melhor escolha a gente vai ter venda, 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 depois Petrobras, 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 venda, venda, venda. E assim a gente consegue saber quando que ela está crescendo, quando que ela está caindo. E aqui no gráfico de rentabilidade acumulada, a gente consegue ver o comparativo da ação da Petrobras sozinha e a ação da Petrobras com a rentabilidade maximizada, ou seja, a gente só mantém ela na carteira quando ela está crescendo. Vamos fazer um comparativo agora disso com mais de uma ação. Então vamos novamente escolher aqui Petrobras, Azul, B3SA. O gráfico de preço não ajuda muito, de variações percentuais já ajuda um pouco, mas o gráfico de escolha é o decisivo. Aqui a gente pode partir do zero, comprar primeiro Azul, depois vender, continuar vendido, depois comprar Petrobras, B3SA, depois comprar Petrobras e nesse ritmo a gente vai trocando de ativo principal da carteira. Aqui a gente tem a tabela com qual é o caminho a ser seguido em cada um dos dias. Agora, se a gente for analisar esses dados de acordo com a rentabilidade máxima acumulada, aqui a gente consegue ver que Petrobras vai ter uma rentabilidade máxima acumulada ao final de um mês de 6,18. A Azul vai ter de menos 3,47 e a B3SA menos 5. Mas a nossa rentabilidade acumulada máxima, podendo navegar dentro dessa carteira entre todos os ativos, é de 35,23. Então isso seria uma rentabilidade teórica se você soubesse exatamente quando comprar, quando vender cada uma das ações dentro do seu portfólio ou de sua carteira de ações, para que você consiga atingir a rentabilidade máxima. A principal vantagem de utilizar um método como esse é ter um baseline, ter uma meta para você saber o quão longe você está dessa meta dentro da distribuição na sua carteira de ações. Então, para isso a gente utilizou dois recursos bastante interessantes no Pandas, que é o Max, para poder conseguir encontrar o valor máximo dentro de uma linha, o IDMax, para poder identificar qual a coluna que tem um valor máximo naquela linha, o CumSum, que é para poder você fazer o cálculo do acumulado somado em cada uma das linhas, para dar para a gente a rentabilidade acumulada. E alguns gráficos usando o Plotly no mesmo esquema dos outros exemplos que a gente já viu. Então, eu sou o Felipe Reitman, espero que tenha sido possível aproveitar aqui nesse vídeo para poder aprender um pouquinho sobre rentabilidade, como que a gente calcula a rentabilidade máxima de um conjunto de ações e aprender um pouco sobre Pandas, sobre Plotly, sobre o Streamlit também. A gente pode se aprofundar mais em cada uma dessas funções, em cada um desses recursos nos nossos próximos vídeos. Vai de acordo com os comentários de vocês aí no vídeo. Então, muito obrigado, até a próxima.